Bem-vindos ao episódio 200 do Posto Emissor. Estamos a 20 de junho de 2024. O meu nome é Mário Rui Vieira e tenho como convidada uma das vozes mais memoráveis da música portuguesa das últimas décadas, Lena D'Água. O país ouviu-a pela primeira vez, com os Beatniks, mas foi com as suas participações no Festival da Canção, quer a fazer coros para os Gemini, quer em nome próprio, e com a banda Salada de Frutas, que se tornou mais conhecida do grande público. No início da década de 1980, com a banda Atlântida ao seu lado, passou a andar de boca em boca com canções como Vígaro Cá, Vígaro Lá ou Papalagui. O grande sucesso em nome próprio chegaria com Sempre que o Amor Me Quiser, editado em 1984, e desde então tornou-se presença constante, dando voz a canções do amigo António Variações, partilhando palco com Helena Vieira e Rita Guerra no espetáculo As Canções do Século, ou homenageando Billie Holiday e Elis Regina no Hot Club de Portugal. Depois de, em 2017, regressar ao Festival da Canção, editou o álbum Desalmadamente, com canções de Pedro da Silva Martins, estando neste momento a preparar-se para dar continuidade a essa parceria com um novo álbum. Antes de ouvirmos um excerto de Pop Toma, o novo single, e de darmos início à nossa conversa, agradeço-te, Lena D'Água, por teres aceitado o meu convite para estar aqui à conversa comigo. Obrigada, Mário, então é um prazer. E seres a protagonista do episódio número 200 do Posto Emissor. Bem-vinda, bem-vinda. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Lembra-te sempre da outra. Bom, primeiro que tudo, eu quero falar do presente e do futuro mais próximo, e começo por te perguntar sobre o novo álbum. Eu suponho que não queres ainda divulgar muito, mas gostava de, até porque o disco só sai mais para o final do ano, mas gostava de perguntar que temáticas é que exploras neste disco, que ambientes é que ele traz e quais é que são as grandes diferenças relativamente ao Desalmadamente, porque a equipa é praticamente a mesma, não é? Não é bem. Equipa no sentido de é o Pedro da Silva Martins e és tu a cantar, não é? Sim, equipa, sim, exato, pronto, ok, nessa não se mexe. Sim. Mas da outra vez houve uma formação de músicos que fez o outro disco e desta vez a formação mudou. Aliás, o Pedro está na banda, o Luís Martins também, o Sérgio Nascimento mantém-se e nas gravações esteve também o Miguel dos Clã, e o Nuno Prata, dos Arnados Violeta. Falta-me alguém? Não, acho que não. E a Catarina Falcão, que com a Mana fizeram coros para algumas das canções, e ela depois entrou também como instrumentista. Ela também é uma das guitarras na banda ao vivo, para além de fazer os coros. Da outra vez era mais a Francisca que fazia, desta vez é a Catarina que faz. Mas desta vez é um álbum mais virado para o mundo. É um álbum que tem muito humor. O Pedro não consegue fazer as coisas de outra maneira. É um álbum que toca de uma forma muito inteligente, como só ele. Não é só ele, mas enfim, ele sabe fazer a temática da ecologia. E posso dizer-te o nome do álbum. Eu pedi autorização e tive autorização. Okay. Boa. Temos uma primeira mão no Posto Emissor. Conta lá. Em princípio não vai ser single, mas é o nome de um dos temas do álbum. E o álbum então vai se chamar Tropical Glaciar. Gosto do clash e é assim também que tu sentes? É um disco frio e quente e frio, semifrio? É um bocado também como eu, que sou gêmeos, e sou
E sou essas duas coisas também. Sou muito fofinha, muito querida, mas quando me chega a mostrar ao nariz, viro bicho, não é? Como se costuma dizer. Tenho essa dualidade muito, muito forte em mim. Rio muito e também choro muito. Agora, por acaso, tenho chorado menos, estou mais contente. Pronto. Porque o dia já está quase. Isto tudo demora imenso tempo. Claro. E a espera torna-se longa em certas noites eu estive aí, ai meu Deus, isto nunca mais, qualquer dia morro, é sempre aquela coisa, aquela história, porque de facto eu cada vez mais penso no fim da vida, cada vez a gente vai ficando mais perto, não é? Mas agora que as coisas já estão a ganhar a vida que os concertos trazem às novas canções, ainda não as tocamos todas. Tocamos 5, acho eu, e outras 5 do álbum Desalmadamente e outras 5 ou 6, está mais ou menos partido em são as músicas do antigamente, dos anos 80. E liga tudo muito bem, a mistura, o Pedro, de facto, eu estou pronto, já é a terceira vez que falo o Pedro, a ver se não exagero. Não, eu ia te fazer uma pergunta. Eu ia te fazer uma pergunta relativamente ao Pedro, porque na verdade é assim: Pedro da Silva Martins, esta parceria que teve o seu primeiro passo no Festival da Canção, não é? Pelo menos o primeiro passo público, e que resultou muito bem no Desalmadamente, e que pegou. Sim. O que é que tu. O que é que te atrai mais nas canções que ele escreve? O que é que há ali no Pedro que te... Eu ia te perguntar também se tu sentes que de todas as pessoas que já escreveram canções para ti, se é aquela que melhor entra na tua mente, porque eu ouço as canções e penso, isto para mim, que vou conhecendo a tua carreira já há muito tempo, é a Lena, não é? Eu sinto que as canções te encaixam como uma luva. Sim, é verdade. Só houve 2 pessoas a escrever para mim, que foi o Luís Pedro Fonseca, e agora é o Pedro da Silva Martins, que faz ele compõe, ele escreve e compõe à medida da pessoa. Ele já escreveu para outras pessoas, mas estas canções que ele faz para mim só podiam ser para mim. Falas mesmo a pensar em mim, e agora então já me conhece ainda um pouco melhor do que conhecia, apesar de me conhecer desde criança, não é? Eu entro a cantar nos Beatniks no mês em que o Pedro nasceu. Ok. Eu entro no primeiro concerto dos Beatniks, foi em maio de 76, e foi nesse mês que o Pedro nasceu. Por isso há assim umas coincidências muito... Para além de termos sido vagamente vizinhos quando ele era criança... eu em Benfica, ele da Maia, e acontece, quem foi um bocadinho padrinho desta nossa ligação, olha a carrinha do pão, não sei se está tão bom, tô. A carrinha do pão, foi o Fernando Alvim, que me convidou para participar num daqueles festivais que ele inventa, alternativo da canção, sabes, aquelas coisas loucas que ele inventa. Sim. E ele convidou-me para participar, para ir lá como convidada, cantar 2 temas. Eu levei um instrumental gravado, fiz 2 músicas e as pessoas quiseram mais. E eu cantei 2 à capela, uma das quais pôs aquele pessoal que já estava tudo muito acelerado, que já era tipo, mais de meia-noite, no Fontória. Fez-se um silêncio incrível. O Pedro estava lá presente, fazia parte do júri daquele festival. E ouviu-me a cantar A Culpa é da Vontade, do Variações, assim à capela, sentiu o que as outras pessoas sentiram, porque aquilo estava uma grande loucura lá dentro, e ficou tudo muito, muito silencioso. Foi um momento incrível, inesquecível. Isto foi em 2015. Isto foi ainda um ano antes dele me fazer, mais ou menos, um ano antes dele me fazer o convite para ir cantar ao festival da canção. Por isso o Alvin foi um bocadinho a madrinha. Foi um bocadinho o padrinho desta nossa ligação. E depois, a continuação foi o festival. Ele ligou-me assim a palpar terreno, a saber se eu estava interessado. Contigo eu faço tudo, que eu já estava à espera que ele me chamasse para qualquer coisa, porque
ele já me tinha mandado mensagem 1 ou 2 vezes, Messenger, acho eu, a dizer: um dia ainda vou escrever para ti. Muito bom. E tu eras Está, fã dos de Olinda, suponho. Esperava. Sim, e dei-lhes muitos parabéns também daquele tema fantástico que ele fez para a Ana Moura, o Desfado. O Desfado. Aquilo é uma coisa incrível. Mandei-lhe mensagem, nem sei se não terá sido a primeira vez que contactei no Messenger. Eu tenho que lá ir espreitar se isto terá sido antes, se calhar, do Fontória, se calhar até foi. Sim, eu ouvia de Olinda e de vez em quando, e depois saltou aquele álbum do Zambujo, o 5, em que ele também tinha, não sei se eram 3 temas incríveis, e eu, puxa, já desde há muitos anos, já nem me lembrava há quanto tempo eu não ouvia canções tão bem escritas, tanto nas letras como depois nas harmonias, como estas canções que o Pedro já escrevia antes de eu começar a cantar. Portanto, tu próprio já estavas desejosa que ele escrevesse para ti, não é? Estava à espera, olha, uma dessas esperas fiquei à espera do Pedro, que ele nunca mais, ele tinha-me dito aquilo, ainda vou escrever para ti, depois nunca mais me dizia nada, e eu depois, passado não sei quantos meses, mandei-lhe mais uma mensagem: então Pedro, naquelas noites quando é que escreves para mim? Aqui assim no campo e vivendo sozinha, sabes, depois sentes-te muito abandonada, tens aqueles momentos. Tive, pronto, como digo, agora já não tenho tido. Felizmente já estamos outra vez na maré a encher, não é? Mas na parte da maré vazia, de facto, a coisa teve períodos de alguma inquietação e aquela coisa de querer e estar pronta, sentir-me pronta, mas não poder fazer nada, porque eu infelizmente não nasci compositora, e depois também aprendi a tocar guitarra muito nova, e piano depois aprendi porque queria aprender a tocar piano e a ler aquelas pautas e não sei o quê, mas nunca foi para me acompanhar a mim, só na guitarra assim nos primeiros tempos, em que eu lá em Benfica depois rapidamente fiquei a ser conhecida como a Melanie de Benfica. Melanie de Benfica. Aprendi a Melanie Safka, sabes, porque quando eu dispensei daquele exame do 5º, que agora é o 9º, e pedi ao meu pai uma guitarra acústica, e na altura tinha saído um álbum ao vivo da Melanie Safka, ao vivo no Carnegie Hall, ela sozinha com a sua viola sentada no chão, no palco, e eu apaixonei-me completamente por aquele álbum, como fui aprendendo alguns acordes com um amigo meu que já tocava como deve ser, lá do bairro, lá em Benfica, pedir ajuda para aprender os acordes, e como ela fazia canções bastante simples, com 3, 4 acordes, fazia canções incríveis, e era na minha tonalidade, eu cantava naquela tonalidade, não era preciso fazer mudança nos tons das músicas. Eu aprendi aquelas músicas todas, a começar por uma que não foi feita por ela, que é dos Rolling Stones, mas que ela fez uma versão nesse tal concerto, só com a viola, que é o Ruby Tuesday. E essa foi a primeira canção que eu mostrei ao meu amigo, que morava à minha frente, lá no bairro, cheia de vergonha, que eu era muito tímida, eu tinha imensa vergonha, e a primeira vez que saí do quarto para mostrar a alguém foi para o Zé, o meu vizinho. Eu morava no 17, ele morava no 16, e um dia chamei-o ao meu quintal para lhe mostrar, e ele gostou, ele achou que estava bem. Pronto, aquilo dava-me imenso prazer conseguir tocar e cantar, e confiança também, e comecei depois a alargar um bocadinho para o meu núcleo de amigos, que não éramos muitos lá no bairro, miúdas, então era só eu e mais outra. E aí nasceu a Melanie de Benfica. Mas e rapidamente começaram a chamar-me Melanie de Benfica, porque as músicas da Melanie eu sabia quase todas, eu sabia 20 canções da Melanie, e aquilo soava realmente muito bem. As do Zé Mário e do Zeca ficavam para o João, esse tal amigo,
porque eram Eram mais mais complicadas complicadas. de cantar, era mais de tocar e de cantar também, porque não ficavam não Pois. eram da minha tonalidade, eram tonalidade para homens, Claro. e isso há poucas exceções. Há duas exceções que eu gosto de referir. Variações, ele canta quando se põe a tocar, ainda canta numa tonalidade que nos serve a nós raparigas. Outra dessas exceções era o Prince. O Prince, Ok, as canções pois. do Prince podem ser cantadas por nós sem termos que estar a fazer aquele. Pronto, os voicings, como por exemplo. Os Beatles, por exemplo, eu cresci com os Beatles com 11 anos, 12 anos, e para cantar com eles tinha que fazer o voicingzinho, tinha que fazer a segunda voz, porque não dava para cantar as vozes principais, por causa disso mesmo, deles serem rapazes e nós cantarmos noutra tessitura. Noutro tom. Mas então, O Pop Toma. tinhas-me feito alguma pergunta e eu. Diga, era sobre o Pedro, ao mas já lá vamos. E agora Sim. perguntar-te sobre o Pop Toma, sobre o Pop Toma, este novo single, que me parece um pouco apontar ali os binóculos para uma geração, para a geração influencer. Quando tu olhas para este cenário do não queres nada sábio, só que seja igual ao que passa na rádio, e te imaginas a crescer neste contexto atual, tu sentes que te terias deixado levar por esta busca de sucesso rápido? Não sei, tudo isso me assusta bastante. Vá que a minha filha não teve ideias de ir para esta área, é uma área mais manual, de criatividade, sim, mas em termos de artes plásticas mais, porque é muito ingrato, e não é só a rapidez e aquilo tudo está tudo transformado, a fingir que é tudo perfeito e não é tudo uma grande mentira, é tudo uma grande mentira, com raras exceções. Claro que há sempre as exceções, as pessoas que se mostram tal e qual são. Pronto, aqui sim um louvor especial à nossa Sónia Tavares, que pode estar toda borrada, toda despenteada, toda rebalosa até, não faz mal, é mesmo assim. E é assim que deve ser, Adoro-a. Mas é tudo uma grande ilusão, sobretudo depois. E as gordinhas? E as feiotas? Olha, outra coisa que eu nem Nada disso, passo, nada disso nota na voz, não é? Vou muito. Pois. Muito poucas vezes vou espreitar os concursos de talentos, porque tudo aquilo me deixa super deprimida, porque eu sei que aquilo é tudo uma ilusão gigante. Os miúdos vão para ali a sonhar com o mundo maravilhoso e é uma grande ilusão. Nem 1% dos miúdos que aparecem, nem pensar, 1% já estou a dizer demais. E tudo isso é triste para mim, é muito triste. Tenho saudades, sim, tenho saudades do tempo em que não havia esta ditadura do perfeitinho e do tudo manipuladinho, tudo. E o Pedro sabe disso. O Pedro, apesar de ter idade para ser meu filho, tem a cabeça muito bem resolvida em relação a isto. Estávamos a falar de pop, até a propósito do Pop Toma, do teu novo single. E a verdade é que tu nunca tiveste receio nenhum de ser pop, não é? O Robô, o Sempre que o Amor Quiser, ou o Dou-te um Doce, para mim, são provavelmente das melhores pérolas pop que nós tivemos nos anos 80. Quando tu olhas à volta, tu também sentes Verdade. que há uma estagnação desse género musical? Não, acho que não. Eu gosto mais de falar em termos aqui assim de nossos. Ainda temos aí grandes coisas a acontecer. Vou dizer só um. Capitão Fausto. Aquilo é uma coisa linda. Eu adoro aquilo. Não tem tempo. Aquele som não tem tempo. Na altura, chamar, não sei, és muito pop. Na minha altura, naquela altura dos anos 80, sim, era um bocadinho pôr para a segunda divisão. Mas a
verdade é que isso ainda continua a acontecer em certos meios, por isso é que eu estava a perguntar também, não é? Mas sim, naquela altura apanhámos foi logo a seguir 25 de Abril, as músicas de intervenção, depois aquilo era uma grande seca, era sempre, o camarada Vasco. Era cansativo e as músicas, pronto, já não era o Zé Mário, já não era aquilo que nós tínhamos vivido antes, que eu ainda comprei o primeiro disco, o primeiro e o segundo do Zé Mário e do Sérgio e do Zeca, ainda comprei numa cave, no Alfarrabista lá em Benfica, na Olmeiro, lá refundidos no meio de coisas em segunda mão, porque senão apareciam os outros senhores e levavam aquilo tudo para armazém, porque aquilo era... Eu cheguei a telefonar uma vez para... Quando o telefone toca, se não se chamava assim, para a rádio, se não era esse, era um parecido com esse. E pedi uma... Isto foi antes de 25 de Abril. Isto foi mesmo antes, pai, um ano antes. Eu teria pai os meus 16 anos, uma coisa assim. Eu telefonei para lá, pediram uma música do Zé Mário Branco e o tipo que me respondeu, que me atendeu o telefone, disse: esse senhor não é português. Ok. E ainda senti isso, quer dizer, não tinha nenhum familiar na guerra, não tinha nenhum familiar ligado ao Partido Comunista, por isso familiarmente o que eu depois tive foram muitas pessoas de família chamados retornados. Do lado do meu pai vieram 31 pessoas de Angola, e nem isso eu dei bem conta do drama que aquilo foi. Estávamos tão assoberbados e tão felizes e tão contentes com o que nos tinha acontecido que nem na nossa própria família conseguíamos ter a visão, porque também a coisa também não era bem explicada, mas nós tínhamos aquilo na nossa família e eu já não era nenhuma criança e ficava muito assim, muita coisa com o meu tio mais velho, o irmão mais velho do meu pai, porque ele era de direita e porque não sei o que, ele era contra o 25 de Abril. Eu ficava toda muito descanalizada, sem ter consciência do que foi aquilo para aquelas famílias. Pois. Perderam as casas, os trabalhos, as fotografias. Tudo, sim. Se eu perdesse as minhas fotografias, aquilo era, para mim, seria quase tão grave, ou se calhar tão grave como perder a tua casa. Nós não tínhamos bem noção, estávamos com aquela bebedeira da liberdade. Sim. Depois daquilo que tínhamos sentido, ainda assim. Eu ainda faço parte da geração que ainda sentiu o que era aquilo antes do 25 de Abril. Claro. Mas depois, a seguir, a nova música de intervenção que aparece, e de recolha das raízes, tudo o que não era isso era chutado para canto. Chegámos a ser apelidados os lacaios do imperialismo. Como é que era? Como é que é agora? Estava a faltar o termo. Anglo-americano. Anglo-saxónico. Anglo-saxónico. Os lacaios do imperialismo anglo-saxónico. Eu acho isso um nome perfeito para uma banda. Só naquela. Os lacaios. Só lacaios, depois no segundo disco. Mas era. E nós, por exemplo, nos Beatniks, sim, nós fazíamos o rock sinfónico. Também não estava na moda. A seguir ao 25 de Abril foi a explosão. Primeiro da música tradicional, de recolha, e a seguir veio o boom do rock. Mas aquele rock era um rock muito, na maior parte dos casos, era muito básico. Era um rock muito básico. Havia poucas bandas que faziam coisas com mais interesse, que eu achava com mais interesse, e continuo a achar, como, sei lá, os Heróis do Mar, por exemplo. Mas aquilo era um enxame de bandas, e algumas a cantar em inglês numa altura que não fazia sentido algum. Mesmo hoje ainda acho que faz pouco sentido. Mas pronto, é uma questão de gosto, e se calhar, as pessoas de cá não se atrevem a... Às vezes tem um bocadinho de pena. Porque é que as pessoas se pensam na internacionalização, não podem estar a cantar em inglês. Pois. E cada vez mais isso se prova, não é? Só temos um caso, que é a banda do Fernando Ribeiro, os Montespel. É o único caso em que eles vão lá para fora fazer concertos e não sei o quê, a cantar em inglês, porque de resto
os que saem vão todos a cantar em português, os artistas aqui da nossa terrinha. É verdade. Mas pronto, passou tudo muito depressa. Pegando nessa deixa, ia falar do que fomos e do que somos, que eu acho uma lindíssima canção de amor. Dias, meses, foram anos e ninguém se apercebeu que por nós passou a vida e o nós permaneceu. Eu vou-te fazer esta pergunta, eu na verdade acho que já sei a resposta, mas pronto, vou fazê-la na mesma. Tu és uma pessoa de grandes amores, de todo o tipo de amores. É fácil alguém chegar à tua vida e ser um para sempre? Nesta altura são mais os mortos que os vivos. Pois, se calhar foi um para sempre também, não é? Tenho muitos para sempre, mas que já morreram. Já perdi imensas pessoas importantíssimas na minha vida. Nesta altura, o meu para sempre está, que eu espero, sim, e confio que vai ser, é o Pedro da Silva Martins. Se vamos falar em amor romântico, já não tenho um para sempre há muitos anos, tenho um ou dois ex-namorados que continuam a ser meus para sempre, porque ficámos amigos para sempre. Os outros já morreram. Mas essa canção, meu Deus, essa canção, há outra, a irmã dessa. Há uma outra no álbum que é a irmã dessa. Eu até só de falar, porque não, comovo-me mesmo. Foram duas das canções neste álbum em que eu tive que parar no estúdio, porque estava comovida e não conseguia cantar convenientemente por estar comovida e sentir a voz embargada. E a primeira vez que a cantei ao vivo, que nem foi com a banda, eu tenho um duetozinho com o Benjamin em certas festas, certas coisas mais pequenas, eu vou sozinha com o Benjamin e estreiei essa canção sozinha com o Benjamin e tive que parar. Tive que parar logo no princípio e disse eu não consigo. E as pessoas muito queridas, fui ali na ajuda, uma das festas de 25 de Abril. São palavras que me fazem, e não só a mim, eu vejo sobretudo nos comentários no YouTube, que é onde eu tenho uma ligação mais próxima, até porque as pessoas no YouTube escrevem de uma forma diferente, e eu sinto ali uma passagem de energia tão boa e tão incrível, tanto na primeira canção que saiu como na Pop Toma agora, duas coisas completamente diferentes, mas sinto que as pessoas se identificam muito, e o Pedro é genial nisso. Ele faz canções, sim, são para mim, mas as pessoas identificam-se, porque aquilo é muito humano, e agora já consigo cantar sem me comover, já fiz mais vezes, também já fiz uma vez com a banda em Faro, naquele teatro magnífico, no Teatro Letes, mas eu viajo, a sério, essa canção faz-me, parece o túnel do tempo, faz-me... É muito mágica. Traz-te muitas memórias à cabeça. Muito mágica. Mas é estranho porque não é bem memórias de uma pessoa em particular, nem de um sítio em particular, nem sequer de um momento em particular. É estranho. Mas pronto. É a vida que está ali, não é? É a vida a passar, eu sinto como se... Ainda não tinha usado esta imagem do túnel, mas é um bocado aquele túnel que é o túnel do nascimento e da morte, que o túnel é um túnel do nascimento e é o túnel da morte. E eu quando a canto e quando comecei a cantá-la e quando a ouvi a primeira vez, fiquei logo imediatamente enamorada e a outra também. Eu estou desejosa, meu Deus. A outra, pronto, pois, eu também estou desejoso por ouvir, mas pronto. Vamos mudar de assunto, ou vamos lá atrás outra vez. Tu foste uma das primeiras mulheres a cantar em bandas em Portugal. Tu sentiste muita dificuldade em afirmar-te no início, ou até te sentes de algum modo uma privilegiada?
porque eu sempre olhei para ti como uma mulher de força e convicção, apesar de tu dizeres que eras muito tímida lá mais para trás. Foi complicado esse bater o pé e mostrar eu estou aqui, sou uma mulher num mundo que naquela altura seria muito mais dominado por homens, digo eu, não é? É que foi tudo tão por acaso, Mário. Foi tudo tão por acaso. Porque eu apaixonei-me. Foi à primeira vista, sim. Numa situação particular, especial, por um rapaz que era viola baixo numa banda. Eu não sabia que ele era músico. Porque aquilo que aconteceu entre nós naquele momento, naquela noite, no meio de uma grande confusão, de uma festa, de uma grande confusão, em que eu estava a chorar, lá está, Ok. por causa de um amigo, e estava sozinha, e era uma festa de carnaval com uma grande agitação, gente a dançar, e eu saí de perto dos meus amigos, dos outros meus amigos. Esse meu amigo tinha saído com outros amigos menos recomendáveis, e eu fiquei muito triste que ele nunca mais chegava. Eu já sabia o que é que aquilo queria dizer. E fui lá para dentro, para o meio da confusão, sentei-me lá num cantinho e desabei. Ninguém sabia quem eu era, eu estava à vontade, né? Desabei a chorar, já para ver o que ia acontecer, e acabou por acontecer um ano mais tarde. Ele só viveu 18 anos, aquele meu querido amigo de infância. E o Ramiro passa com cervejas para os amigos dele. Tinha ido ao bar buscar cervejas, passa para o pé de mim, para não ir pelo meio das dançarices, que aquilo era carnaval. Ele passa com uma série de cervejas, 3 cervejas em cada mão, e assim com as cervejas no ar, e para não passar pelo meio da confusão, passou assim por onde eu estava, que eu estava sentada num degrauzinho, numa espécie de palco que havia lá na Casa Branca, no Parque de Campismo de Monsanto. E quando ele passa assim com as cervejas no ar, olha para mim mesmo, porque eu estava a chorar, estava cheia de lágrimas, estava mesmo triste. E ele parou e ficou assim a olhar para mim, tipo, não disse nada. Com as cervejas na mão. E eu olho para ele com as cervejas na mão, assim no ar. E eu olho para cima, vejo um gajo lindo, com os cabelos compridos, muito escuros, com os olhos uns olhos muito bonitos. Ele era um homem lindo, com uma barbinha também, o cabelo e a barba quase negros. Ele era lindo e tinha parado ali, ninguém tinha reparado que eu estava ali, mas ele parou. E eu olhei para cima e perguntei assim: qual é o teu signo? Muito bom. A primeira pergunta foi: qual é o teu signo? E eu: sou leão e nasci nas montanhas. Sempre os exageros do leão, porque as montanhas eram ali Serra da Área e Candeeiros, que não é grande montanha, mas pronto. E ele a seguir diz-me: anda lá para fora, vamos lá para fora, vem comigo. E vai assim à frente com as cervejas, eu lembro-me tão bem, 1975, carnaval. E eu vou atrás dele, agarrada ao casaco dele. Era inverno, aquilo era inverno. Lá para fora, atravessámos lá aquela confusão dos bailarinos todos. Chegamos lá fora e quando chegamos lá fora, os amigos dele estavam à conversa e a fumar charros, que era o que se fazia naquela altura, com os meus amigos. Porque nós éramos de Benfica, eles eram da Amadora. Havia pessoas que se conheciam, estavam todos juntos. Foi tão giro. E só lá fora, por isso, um quarto de hora, 20 minutos a seguir àquela cena, é que eu fiquei a saber que o Ramiro era o viola baixo, estava a refazer a banda onde tinha sido suplente e a banda tinha deixado de existir, que eram os Beatniks, sem C, depois pôs-se o C, nesta fase, na última fase Beatniks já era Beatniks com C, CK, e foi assim. Ele não sabia quem eu era, eu não sabia quem ele era. Ficámos ligados assim de uma maneira, foi assim uma coisa muito, muito, muito forte, uma paixão muito grande. Eu fiquei tão apaixonada, deixei de tomar a pílula e tudo. Eu já tinha tido um outro namorado. Mas deixei, porque achava que era um contrassenso. Imaginei eu, nos meus 18 anos,
achava que era a negação daquilo que estava a acontecer entre nós. Ok. Resultado, fiquei grávida, no segundo mês já estava grávida. E ela nasceu no último dia desse ano, ela nasceu em 31 de dezembro de 75. Eles, entretanto, estavam a preparar a banda, fizeram as primeiras vezes já foi tipo outubro ou novembro de 75. Eu costumava ir aos ensaios, sim, logo desde que começámos a namorar, que foi pouco tempo depois daquela cena. Fui ter a Amadora e aparecia lá nos ensaios, estava lá, às vezes punha-me a fazer uns coros. O vocalista era o Tó Leal, que ainda era mais novo do que eu, éramos todos uns miúdos. O Tó então tinha 17 anos, 16 ou 17, e eu fazia, de vez em quando fazia lá uns coros, aquilo era rock sinfónico, me dava vontade de fazer coros. E depois também tínhamos a outra parte porque eu depois fiz parte da banda, a outra parte das músicas de bandas que nós gostávamos de fazer, que era os Pink Floyd, eram os Yes, tocámos uma dos Stones também, enfim, ia num desses ensaios, que eu devia estar grávida na altura, que eu fiquei logo grávida, que um deles, não sei se foi o Casanova, o guitarrista, eu não sei já quem é que disse, tu devias era começar a ir connosco depois a fazer os concertos. Alguém disse isto, e porque eu nunca tinha pensado nisso, mas pela música, aquilo soava-me bem, eu cantava um bocadinho e tal, e estava lá a fazer as malhinhas, porque eu na altura não havia internet, e então eu fazia imenso. Eu tinha-me a entreter a fazer cascóis e casaquinhos e coisas. E alguém disse aquilo, que acabou por acontecer já depois do nascimento da Sara. Ela nasce no último dia desse ano e eu faço o primeiro concerto com eles em maio de 76, o tal maio de 76, no festa de finalistas, que era onde íamos fazer concertos, nós e outras bandas. Não havia festivais, na altura ainda não havia, então eram as festas de finalistas. Ganhávamos 3 tostões, era só mais, era o amor à camisola, era o gosto de cantar, ganhávamos uma notinha para a gasolina quando não era perto. Eu lembro-me de ouvir, eu lembro-me de ler algures que você, eu não sei se foi com os Beatniks, foi mais para a frente, irem tocar à escola de Sintra. O meu primeiro concerto foi na escola secundária de Sintra, na festa de finalistas. Eu estou-te a perguntar isso porque eu sou de Sintra e andei na escola secundária de Sintra, não é? Exato. Na altura era o liceu de Sintra. Era o liceu de Sintra. Sim. Que estava cheio de gente e eu não sei se cheguei a levantar-me, mas eu estava sentada. O Tó é que tinha a maior parte dos solos. Eram dele, claro, e eu cantava 2 ou 3 canções a solo e depois passei a cantar umas 5 ou 6, mas a maior parte do meu trabalho nos Beatniks, o meu papel nos Beatniks era fazer as segundas vozes e os coros, naquela música Great Gig in the Sky dos Pink Floyd, eu cantava aquilo tal e qual, sabes? Great Gig in the Sky, não sabes qual é? Depois has de pôr aí um bocadinho só, que as pessoas já... O pessoal mais da minha idade deve se lembrar, com aquela mulher incrível a cantar, é só a voz, era lindo de morrer. Dark Side of the Moon, acho eu, esse tema. Okay. E foi aí que tudo começou, eu sentada no chão, assim ao pé da bateria, assim com o microfone na mão, que ninguém me veja. Exato. Mas lá me devo ter levantado. Nem sei qual foi a data, não sei a data. O que me faz imensa impressão, porque eu com datas preciso saber as datas e sei imensas datas, sim. Mas incrivelmente não sei qual foi esse dia. Não sei qual foi o dia da festa de finalistas no Liceu de Sintra em 1976. Não sei, por acaso essa não sei. Avançando agora para a salada de frutas. Mas tu estavas a falar das mulheres e ter sido a primeira. Sim, mas estás a ver, isso. Esta forma de entrar foi assim... Foi natural, não é? Eu gostava imenso de tocar a minha guitarra para os meus amigos e não sei o quê.
foi natural entrar, porque não entrei na banda por ser namorada do viola baixo, não. Eu apaixonei-me por um rapaz que por acaso era um viola baixo numa banda, que é diferente, faz diferença. E depois, por causa daquela minha forma de ser, eu nunca me tinha passado pela cabeça fazer vida em cima de um palco. Isto não me passava pela cabeça. Eu queria estudar imenso. Acabei por escolher Sociologia porque era, para mim, aquilo que abarcava mais campos do conhecimento. Estava no final do primeiro semestre, quando foi 25 de Abril, portanto não fiz Sociologia nenhuma na universidade, não havia aulas, não havia professores durante não sei quanto tempo. Eu saí ao fim, deixei de ir porque não havia aulas, havia pessoas a jogar damas e xadrez e a fazer reuniões. mas foi assim, sem querer, porque já agora então não estava programado, faço só a pontezinha até. Não estava, e faço a pontezinha até começar finalmente a ganhar dinheiro que foi eu ter ido com os Beatniks ao musical Açores em 77, festival na praia, na Praia da Vitória, mesmo na praia. E nessa ida fomos nós, foi uma outra banda portuguesa, mas que eu não tenho bem a certeza, não tenho fotografias deles, por isso não sei se foi Aranha. Eu acho que foi os Aranha, que era uma banda de rock. Eu acho que foram também. Só tenho fotografias nossas e poucas, já meias sumidas. Mas de Lisboa, além de nós, músicos, num aviãozinho militar pequenino, assim todos olharam uns para os outros, aquilo tudo tremia. Mas também foi a Helena Vaz da Silva, o António Amaral Paes, o Bernardo Brito e Cunha e o Muniz Pereira, que era produtor. Eles foram como jornalistas que eram na altura, ligados bastante à música. Na altura estava a começar a haver jornalistas ligados à música, porque não havia grande coisa. Isto é 76, 7. E o António Muniz Pereira era produtor, não sei em que editora, Moviplay, talvez, já não sei, mas assistiram todos ao concerto dos Beatniks e reparou na minha voz. Lá no meio daquilo tudo, aquelas coisas do rock, não sei o quê, reparou na minha voz. E passado algum tempo, em Lisboa, eu recebo então o primeiro contacto da parte dele, já não sei se foi ele que ligou ou alguém por ele, convidar-me para gravar coros em estúdio, fazer coros para artistas já consagrados, que eu fiz um bocadinho mais tarde, já em 80 acho eu, fiz o Eu Tenho Dois Amores, por exemplo, o original do Marco Paulo, Eu Estou Ali. Eu fiz o original do António Calvário, Mocidade, por exemplo. Estou lá nos coros. Comecei assim, por causa do festival com os Beatniks, estás a ver? Fui lá à vista, também foi assim um acaso. Começaram a chamar-me e até que depois também me chamaram para ir cantar no Festival da Canção. Mas nos coros, ainda nos coros. Lá ganhou uma das músicas do Gemini que eu fiz coros para. Eles tinham 3 ou 4, que deram para aí 4 artistas, cada artista tinha 3 canções e uma das canções do Gemini ganhou e eu estava lá no coro. Foi uma grande aventura. Paris, 78, cantar com uma orquestra gigante, incrível, foi inesquecível, foi muito fixe essa viagem. E depois voltei ainda ao festival para cantar uma canção que a Adelaide Ferreira não tinha querido. Não, está bem, ok, a canção não era grande coisa, vá, é certo. Mas ela como nesse ano, era do Marco Paulo, disparate, do Paulo de Carvalho, fez uma gracinha. Era a música a letra, não sei se acho que a letra não era dele, mas era assim uma gracinha a gozar com o festival e a música não tinha assim grande interesse. Mas a Adelaide
estava numa outra, eram 4 raparigas a cantar, era a Adelaide, era a Bola, era a Mila, que era As Alegres Comadres. E então, como a Adelaide ia participar nessa outra canção, era divertida, era engraçada essa canção. Alguém me telefona, e tal, não sei o quê, se por acaso quiseres. E eu, claro que queria, tinha acabado de me separar, porque o nosso casamento também foi um casamento dos 18 aos 20 anos, não é? Eu já estava em casa dos pais outra vez, e claro que aceitei, fosse qual fosse a música eu ia aceitar. E então fui ao Festival de 80. Uma das pessoas que fez coros na minha música foi o Rui Veloso, que também foi fazer uma guitarra numa das canções. Sim, foi fazer uma guitarra. E no júri estava o Vilas Boas, querido. Estava a Simone, lembro-me deles os dois. Mas a Simone não permitiu que a minha canção passasse à final. Ai. E já falaste com ela depois sobre esse assunto, mais tarde? Não, sobre isso não. Sobre isso não. Com a Simone sempre tive assim uma... Nós estivemos muitas vezes juntas, estivemos quando fomos durante umas semanas, gravámos o Chuva de Estrelas, e que ela era júri, como eu era também júri. Encontramos aí uma série de vezes, mas eu poucas vezes estive com a Simone, e tinha assim aquela... eu conhecia a Simone desde criança, não é? Claro. E até havia brincadeira lá em casa, porque a Simone era bastante namoradeira, meu pai também era fresco, e então havia a brincadeira lá em minha casa. Meu pai dizia, não, ela só mostrou Lisboa à noite. Dizia, como ele era angolano, ele tinha chegado. E a minha mãe só dizia, pois. Com a tive assim alguns encontros. Esse encontro muito breve com a Amália, só estive uma vez com ela, e por sorte estava lá o fotógrafo, fez 2 fotografias que eu adoro, foi nos bastidores da RTP, 2 fotografias a preto e branco que eu adoro. Eu tinha foi assim um respeitinho, tinha assim tipo um respeitinho, e depois sentia que ela devia achar que eu não valia grande coisa, não sei, era a sensação que eu tinha, era por eu não ser do fado, por eu não... Pronto, e aquela voz... Às vezes são coisas da nossa cabeça, não é? Meu Deus, provavelmente ela não... Sim, às vezes, não sei, eu senti... E depois sentir que ela podia olhar para mim como a miúda, que ainda é tão jovem, e eu já não sou tão jovem. Isso pode passar, assim como às vezes pode ser que passe agora na cabeça de algumas miúdas mais novas, quando estão ao pé de mim, cheias de cerimónia. Eu dizia, deixa-te lá disso. Trata-me por tu. Eu estava a pensar. Eu estava a pensar na salada de frutas e no sucesso do Robô em particular. E eu lembrei-me do Robô porque uma amiga minha que é pouco mais nova do que eu, e que adora a música portuguesa desde sempre e sempre consumiu muita música portuguesa, não se lembrava do Robô, ou disse uma vez que não conhecia o Robô naquela altura em que houve aquela campanha publicitária que o Robô estava em todo lado, não é? E eu lembro-me de ficar tipo, como assim? Sim. Tu não conheces o Robô? E eu lembrei-me de te perguntar se tu te lembras como é que nasceu essa canção em particular, porque ficou para a história, não é? Claro que sim, claro, porque eu ainda não fiz a outra pontezinha que vai de eu estar em estúdio a gravar coros para artistas, para ser chamada depois, para começar a ser chamada também para gravar publicidade, jingles, até era mais bem pago e tudo. E uma das primeiras pessoas para quem eu fui fazer foi o Tilo Krassman, todos os históricos, o Pai Galarza. E havia lá 2 jovens que eu conheci também nestes meandros da publicidade, 2 jovens, um pouco mais velhos do que eu, que eram o Zé da Ponte e o Luís Pedro. Que eles já estavam no mundo da publicidade, eles eram criativos, eles já compunham jingles na publicidade, e foi assim que nós acabámos por nos cruzar, que comecei a gravar publicidade para eles. E depois eu fui eu e a Formiga, que era na altura a mulher do Luís Pedro Fonseca, e
com cuja voz a minha voz se dava às mil maravilhas, que ela tinha um nadinha mais de graves e um nadinha mais... tinha uma voz, as duas, a minha um bocadinho mais, enfim, um bocadinho mais aguda, não é? E ligava muito bem. Foi em estúdio para gravar jingles que eu acabo por conhecer o Luís Pedro e o Zé, e daí vem a ideia de fazermos uma banda, porque eles também, além dos jingles, eles compunham. O Luís Pedro sempre foi muito criativo, ele já tinha tido outras bandas antes, mas eu não sabia, porque eu era um pouco mais nova, meia dúzia de anos mais nova do que eles. E então um dia estávamos no sítio onde ensaiávamos a Salada de Frutas, a banda, para fazermos os concertos daquele verão, que foi o único ano em que eu estive com eles a fazer eu e o Luís Pedro, 81. E o Zé da Ponte começa a fazer a linha de baixo de um tal jingle que tinha sido chumbado pelo cliente. Ok. Que era que era uma linha de baixo do Zé. Ele começou a tocar aquilo, o Guilherme na bateria começa a coisa, não sei o que, o Luís Pedro e nasce ali de uma lembrança que o Zé teve de uma coisa que tinha, de um trabalho que eles tinham feito, apresentado e tinha sido chumbado. Muitos anos mais tarde ainda tentei saber qual era o jingle, para que marca é que era, que eu gostava de saber, por acaso gostava de saber. Claro. Mas ele já não se lembrava, ele não tinha a minha memória, porque se fosse como eu, saberia perfeitamente qual seria. Pois é, nasceu de um jingle, depois foi usado como jingle novamente, e depois fizemos uma comemoração, é um mini robô, porque ele só tem 1 minuto e tal, quando foi o aniversário, os 40 anos do robô, em 21, que se fez com aquele videozinho, com gravações. Foi o Luís, foi o Benjamin que fez lá no estúdio dele, na altura ainda era na casa dele, agora já tem um espacinho lá no Louva a Deus, mas na altura ainda era na casa dele. Ele fez com várias gravações ao vivo. Isto é uma coisa que eu faço sempre, peço sempre para gravar os concertos ao vivo. Está tudo registado. Poucas coisas, de vez em quando há uma falha, mas gosto muito de ouvir para poder melhorar, para perceber quais são as que já estiveram melhor ou que podem ficar melhor, ou assim. É uma coisa para mim fundamental, é trabalho, é uma base de trabalho. De vez em quando fico muito contente quando vou ouvir, logo pela primeira canção. Agora trocámos o alinhamento, claro, já temos as canções novas, já não tocamos algumas das outras. Claro. Mas logo pela entrada, eu vejo logo, neste dia estavas um bocado chateada, neste dia estavas um bocado cansada. E às vezes consigo recuperar. Isto a gente não entra no concerto logo com o espírito certo, não é? Lá em cima. Pois é. Depois vais indo. Mas estavas a falar de salada de frutas. E do robô, sim. E do robô. Mas eu agora ia mudar radicalmente de assunto. Na verdade, eu quando penso nas minhas memórias de música, de infância, a primeira voz que me vem à lembrança não é a tua, podia ser, mas não é. É a do António Variações, que eu acho que é a voz que está mais presente na minha memória mais antiga. E eu gostava de... Assim, eu tenho sempre imensa curiosidade acerca de... Porque eu acho que é um dos meus maiores ícones em todos os aspectos. Tu lembras de como é que vocês se conheceram? Como é que a vossa amizade se desenvolveu? Eu lembro-me a primeira vez que eu vi... eu não estava na mesma sala, foi na Valentim de Carvalho, antes do incêndio, que lá está, na Rua Nova do Almada. E eu estava numa das salinhas da produção com o Janita Salomé. E na sala ao lado, devia ser a sala do David, acho eu, do David Ferreira. Começamos a ouvir na sala ao lado, aquela cena, que era
não sei se era a Amália Voz de Todos Nós, acho eu que ia ser o primeiro EP, ou o primeiro single, ou EP, já nem me lembro, acho que foi um EP, era 3 canções, penso. Epá, e aquilo parecia um ovni, e eu e o Janita, que estávamos ali ao lado, começámos a rir. Mas eu dizia, o que é isto? Pá, parece que é de doido. Lembro-me tão bem. Os dois, ai, minha nossa, imagina, nós assim, tipo comentários assim, tipo, imagina a cara do David, porque aquilo parecia uma coisa Fora. lunática, parecia uma coisa de outro planeta, uma coisa assim, muito, muito fora. E a nossa primeira reação foi um bocado de bimba, não é? Pronto, nunca tínhamos ouvido, reagimos como todos os bimbos reagem quando ouvem uma coisa nova pela primeira vez. E eu suspeito, mas não tenho memória de o ter conhecido no próprio dia, quando ele saiu não sei se eu saí daquela sala que era de passagem, ele tinha que passar por aquela sala para sair. Eu não sei se saí antes ou depois, eu não tenho noção disso, se foi nesse. Lembro-me sobretudo de ter ouvido aquilo e eu e o Janita estarmos um bocado assim no gozo, pá, querida, parece que é da doido. Só que depois, como estávamos na mesma editora, que era a Valentim de Carvalho, é engraçado que eu não me lembro quando foi a primeira vez que nos abraçámos, que nos beijámos. É engraçado isso. Porque quando eu conheci a pessoa, opa, fiquei tão, tão encantada. Ele era tão querido, era tão doce, e depois era pequenino, era assim da minha altura, ele não era grande, era assim, o abraço encaixava mesmo certo, sim, sabes? Era assim, depois sempre todo muito. Cheirava bem, mas não era daqueles homens, sobretudo mulheres também algumas, que se perfumam e depois aquilo é insuportável, é horrível, dás um beijo e ficas. Não era isso, não era nada disso. Era aquela barbinha toda muito bem, tudo, e depois aquela forma de falar. Sempre baixinho. Eu conheci só esta faceta dele. Sei que ele às vezes perdia a paciência nos ensaios. Porquê? Porque como ele não sabia música e tinha ideias muito, muito fora, em termos estruturais, das estruturas das músicas, aquilo não era nada óbvio. Eu dei-me conta mesmo profundamente disso quando gravei o Tu Aqui, aquele álbum com os 5 inéditos em 89. E quando vou fazer estava eu a pensar agora em ti, Tu Aqui. Eu fiz uma pré-produção com as cassetes que o irmão me tinha trazido, aquelas famosas cassetes, que era aliás, uma ou duas. E eu comecei a fazer apontamentos para fazer tal e qual, na estrutura tal e qual como ele tinha pensado. E na estrutura, isto para quem não sabe música, pronto, há os compassos, não é? E a contagem dos compassos era uma coisa, tipo, do princípio do tema até uma certa parte eram 17 compassos, e depois era uma outra parte em que havia 8 compassos, ou uma coisa assim, e depois, quando voltas outra vez ao tema, era novamente 17 compassos. Portanto, aquilo não era aleatório. E para um músico que não sabia explicar aos músicos, que também não eram grandes músicos, os que primeiro ensaiavam com ele, faziam umas cenas de vez em quando, em certos sítios, sei lá no Trumps, e 2 ou 3 spotzinhos onde ele não sabia explicar e os músicos não atinavam com aquilo, porque aquilo realmente era difícil de compreender. Claro. Mas não era aleatório. Ele tinha aquela ideia lá dentro, a estrutura estava lá e ele não conseguia. Incrível, até me estou a arrepiar. Se tu fores ouvir o Tu Aqui, que é o nome desse tema, aquilo é impressionante, são 17 e depois voltam a ser 17. Isto não é natural para a maior parte dos músicos da música pop, sobretudo, não é? Já é diferente, já há coisas muito complicadas, super complicadas, que não fazem sentido nenhum, mas que depois acabam por fazê-lo. Mas, por estarmos na mesma editora, nós depois encontrámos-nos N vezes. Andámos de helicóptero uma vez, fomos, por causa do Rally de Portugal, fomos de helicóptero.
do Figo Maduro até ao Estoril. E aí fiz algumas fotografias, uma com ele e a Génia Meli Castro, que também foi connosco, outra sem ele e com a Manuela Moura Guedes, que na altura era a mulher do Chico Vasconcelos. Era eu, a Geninha, o António e a Manuela. E aquela viagem foi incrível. Estivemos juntos também em estúdio, porque eu estava a gravar o Lusitânia. Foi meses antes da morte dele, foi poucos meses antes. Eu estava a gravar no princípio desse ano, eu estava a acabar de gravar, ou começar, e ele acho que estava a acabar de gravar o segundo álbum que ele fez. E lembro-me de o ver e dizer: então, António, estás a emagreceste. Eu percebi que ele tinha perdido peso, estava abatidinho, e ele disse: pois é, tenho andado a fazer uns exames e ainda não sabem bem o que é que se passa, tenho estado a perder imenso peso. E essa foi a última vez que eu estive com ele. Houve uma, entre a primeira vez, essa do helicóptero, não sei se foi antes ou depois, que há um jantar da Valentim de Carvalho no restaurante panorâmico do Sheraton. Há um jantar lá em cima, há de ter sido em 83, com artistas, com o pessoal que trabalhava na editora, mesmo o pessoal das vendas. Era uma sala cheia. Lembro-me de estar na minha mesa, estavam os Estrovante todos, e eu estava sozinha, não tinha levado a banda Atlântida, porque o Estrovante era uma banda, tinham assinado como banda e eu tinha assinado como Helena d'Água. A Atlântida era a minha banda, mas eu fui sozinha. O António estava como eu, também estava sozinho. E então no final do jantar, lá ficámos ali um bocadinho os dois encostados ali à passagenzinha para o bar, e depois aparece o irmão do Chico, o Pedro Vasconcelos, que na altura já era assistente de estúdio. Ele foi assistente na gravação pelo menos de um dos meus álbuns, lá no estúdio da Valentim. E o Pedro diz: então vamos dar uma volta, vamos dar uma volta, vocês estão a pensar dar uma volta? Eu acho que ainda não tinha carro, eu só tive o António nunca teve carta nem carro, e eu, para estar assim, não me lembro de ter deixado o carro ali. E então o Pedro, nós descemos, e quando chegamos cá abaixo, o Pedro era um Porsche de dois lugares, assim clássico, um velhote, giro, pronto, clássico, não é? Mas muito apertadinho. Eu fui no meio dos dois, aquilo tinha uma janela, um teto de abrir, lá abrimos o teto para respirar um bocadinho, eu encravada entre o Pedro e o António. Fomos até, o António queria deixar um recado no Jamaica. Eu já tinha bebido um pouco de vinho ao jantar, depois de jantar bebi um Irish Coffee, e depois o António disse: olha, eu não me vou demorar. Eu fiquei com o Pedro cá fora, não sei se o Pedro entrou, mas eu já não estava com vontade de me meter em sítios com fumo, estava assim já um bocadinho tipsy. Mas fiquei ali à porta. Naqueles anos eu era muito famosa, fiquei ali à porta assim, e depois, claro, as pessoas a fingir que não me viam, então algumas viam-me e coisa e tal, e eu, parva, mas olha, foi uma parvoíce que foi fixe no fim. Peço um cigarro a alguém, porque eu na altura era assim eventual, fumava assim só eventualmente. Peço um cigarro a alguém e o cigarro bateu muito mal. Porque eu já estava sem vontade de entrar em sítios com fumo, estás a perceber? Aquele Irish Coffee não deve ter sido levezinho, não devia estar levezinho. E então fiquei agoniada. O António não demorou tempo nenhum. Eu lembro-me de ter saído com ele, mas eu estava bem disposta. Saído com eles os dois, assim com os braços dados, eu no meio, os dois, até ao carro do Pedro. Lembro-me de ter perguntado ao António em que dia é que ele tinha nascido, que foi em dezembro, é dia 3 de dezembro. Depois até te fiz o horóscopo, na altura eu fazia horóscopos mesmo com as tabelas e tudo à moda antiga. Muito bom. E como eu estava assim, foi por causa disso que fomos, porque o normal seria eles irem os dois, porem a Helena à casa, à Benfica, e depois
o Pedro deixar o António, mas como eu estava assim tonta e mal disposta, então vamos até... o António disse, então passamos na minha casa, e então foi por causa disso, daquele cigarro estúpido, que eu entrei na casa do António. E quando entrei, foi praticamente entrar na casa do António e, ops, Oi? que mundo é este? Foi. E quando cheguei à casa de banho, uma luz incrível, um verde alface, cenas nas paredes, tudo muito claro, muito limpo, uma luz branca muito bonita, assim. Começo assim a lavar a cara, mas eu já nem estava mal disposta. Já tinha passado tudo. O choque das cores. Sério, lavei assim a cara e tal, mas a olhar para todo lado, a ver tudo. Estivemos um bocadinho na sala, o António assim, só depois é que eu soube que ele não levava quase ninguém lá à casa, aquilo era uma coisa muito fora do comum ter pessoas em casa. Eu compreendo bem, porque eu também sempre fui um bocado assim. A minha casa, gosto de manter a minha casa como o meu sítio. De maneira que foi uma pessoa que eu amei conhecer, que quando me via lá no estúdio chamava-me Aguinha, vê só, que ternura, não era uma ternura. Pegando na aguinha e avançando agora para outro assunto que nós ainda não falámos, e eu nem sequer referi isso na apresentação que fiz no início, porque, enfim, queria só falar do teu currículo profissional. Portanto, tu és filha do José Águas, irmã do Rui Águas. Alguma vez tu jogaste ou pensaste em ser futebolista? Não. Eu pergunto isto, eu até te pergunto isto por uma razão. Eu sou zero a futebol, zero mesmo, não ligo nada, zero completamente. Mas eu confesso que até gosto de ver os jogos da seleção feminina. Eu acho que sei porque eu gosto de ver. Eu acho que sei porque é que é. Acho que é uma questão de. Eu acho este novo empolgamento com o futebol feminino uma coisa que eu espero que seja para continuar e que traga algumas mudanças, não é? Tu sentes que isso pode mudar, que as coisas podem mudar. Eu li uma notícia há pouco tempo que há uma seleção, eu acho que é na Suécia, que as futebolistas mulheres passaram a ganhar exatamente os mesmos salários do que os futebolistas homens. Tu sentes que isso poderá evoluir? Eu confio que sim. Sim, sem dúvida. Elas são muito boas. Elas são muito boas, não há dúvida. E já basta. São muitos anos a ver sempre os homens. Eu adoro ver, não é? Eu gosto imenso de ver futebol. Mas agora, passando à parte da pergunta, nunca tive o mínimo jeito, nem vontade, nem tendência nenhuma para jogar nada desse género, nem vôlei, nem nada de competição. A competição sempre fez impressão, nem basquete, nem pensar, nem handball, nem nada disso. A única coisa que eu gostei de jogar quando era miúda, gostava imenso de jogar, e se hoje em dia se me aparecer uma raquete e uma pena, eu gosto imenso de badminton, acho que é maravilhoso. E aí a competição não tem, pelo menos quando eu jogava, não tem importância absolutamente alguma. Aquilo para mim é mágico, é único. É o ar, aquilo é lindo. Lembro-me quando morava, vivemos um ano em Viena. Meu pai jogou um ano no Áustria, e lembro-me nem sei se foi lá que começámos a jogar, deve ter sido, que eu tinha 7 anos, por isso deve ter sido as primeiras vezes que joguei, foi lá. Lembro-me de estarmos no Prater, no grande jardim em Viena, a jogar badminton. A única coisa que me apaixonou, sim, e aí posso dizer, mas de resto os outros desportos só para assistir, mais nada. Voltando ao teu pai, tu escreveste o livro José Águas, o meu pai herói. Eu suponho que foi certamente uma das maiores perdas da tua vida. Quando tu pensas na tua personalidade hoje e pensas nas memórias que tens do teu pai, tu encontras muitos elos em comum? Vocês são vincadamente parecidos ou nem tanto? Não, sim, muitíssimo. Também tenho da minha mãe, um lado mais tropa, é da minha mãe. Muito bom. mais frio, o lado mais frio e mais brusco meu.
Minha mãe era um bocadinho brusca, era uma querida. Não era má mãe, não é isso, mas tinha as coisas que eram para fazer, tá. O meu pai era o poeta. O meu pai era o passarinho. O meu pai, ainda ontem falei dele no ensaio, porque agora o nosso arranjo agora Dou-te um Doce é com assobios. Ok. E eu lembro-me do meu pai tinha um assobio incrível. E quando ele chegava à casa dava assim a volta pelo quintal e a minha mãe dizia: já chegou o passarinho da Ribeira, porque ele vinha sempre a assobiar. Mas o meu pai deu-me o amor pela música. O meu pai era apaixonado pela música, levou-nos a ver os pequenos cantores de Viena lá. Imagina o que é isso para uma miúda de 7 anos. E ainda por cima com um piano, nós tínhamos um piano lá na casa, tínhamos um piano de cauda na sala, onde eu inventei imensas músicas. Pena não ter continuado esse meu lado de compositora. Mas depois a ligação à natureza. Eu tenho o meu pai imenso em mim, imenso em mim, e depois tenho as minhas mãos são iguais. Ok. Às vezes temos as mãos parecidas, não é? Ou há uma unha ou 2 unhas que são parecidas. No meu caso, os meus dedos, as minhas mãos são iguais. E quando eu um dia resolvi mostrar isso ao meu pai, já vem por Timão, não se esquece do sítio. Já mulher, Sim. Já ele teria, sei lá, 50 e tal anos e eu 20 e muitos. Disse: ó pai, dê-me cá a sua mão. Já ele estava doente, isso já foi para o final, 60 anos. 60 e tal. E eu ponho assim a minha mão ao lado da mão dele. E ele diz assim: epá. Iguais. Fez-lhe impressão, ele nunca tinha reparado. Se calhar em bebê, em pequenita, se calhar, mas assim já depois de mulher feita, olhar para a minha mão e ver a mão dele em tamanho pequeno, foi assim para ele um susto e para mim uma graça, porque de facto isso acho que não é muito vulgar isso acontecer. Sinto mesmo imenso o meu pai em mim, imenso. Avançando agora para outro assunto completamente diferente, tu guardas boas recordações da tua participação no Big Brother Famosos? Já passaram mais de 20 anos. Olha, sim, 20, vai fazer 22. Eu estava no jazz. Eu estava sem discos originais há montes de tempo. Eu estava no jazz, que também não dá para pagar o mínimo das contas, mas pouco. Naquela altura, estava a fazer a Billy. E a Elis Regina só fiz a partir do ano a seguir, foi 2003. Okay. E isto é 2002, é a Elis Regina. Eu precisava de dinheiro e eu tinha achado muito interessante a primeira vez que aquilo aconteceu, o primeiro Big Brother. Achei aquilo super interessante, assisti, foi o ano em que eu comprei o meu primeiro computador e me liguei à net, foi 2000. E fiz imensas amizades nos comentários, alguns malandros, outros com muita sorte, e a gente muito gira, que eu mantenho até hoje como amizades, pessoas que eu conheci em fóruns por causa do Big Brother, imagina. Okay. E depois, quando chega o primeiro Famosos, e eu, peraí, a próxima vez que houver um Famosos, porque eles pagavam, eu não era obrigada a fazer nada. Claro. Não era obrigada. Sim. Mas fazia. Fazia sobretudo aquilo que não se mostrava. Era tipo o guarda noturno. Eu deitava-me muito cedo e acordava tipo às 4 da manhã. Eu em 15 dias, puseram-me na rua logo ao fim de 2 semanas. Em 15 dias eu via a aurora, porque não dava para ver o sol nascer, porque era tapado, não se via para cima. Mas a aurora tu vês. 14 vezes eu vi a aurora. Isso não há cachê que pague. Okay. Eu ter assistido sozinha, com os pássaros todos à roda ali na venda do Pinheiro, que era a única coisa que se ouvia. Os pássaros e os galos, os galos é um bocadinho mais ou menos. Mas aqueles pássaros que cantam todos ao mesmo tempo, mesmo antes do sol nascer.
Isso foi incrível para mim. Outra coisa incrível para mim, pena que não estava lá este Big Brother, esta voz, aquilo eram várias vozes e este tipo tem graça, mas na altura ainda não estava ligada a esta coisa. Mas o que é estares numa redoma, sem dinheiro, sem telefone, sem jornais, sem telefonia, sem televisão, sem o teu gato, sem a tua filha, sem a tua mãe, sem nada, só com uns caramelos que enfiaram na casa contigo. Não tive assim lá muita sorte. Pronto. Não tive assim lá muita sorte. Mas olha, conheci aqueles 15 dias, vivi com uma pessoa que eu continuo a ver e aquilo correu-lhe muito bem, eu gosto imenso dele, foi o Cláudio Ramos. Ele estava nessa casa comigo, ele esteve nessa casa, adorei viver com o Cláudio. Ele foi a primeira pessoa a passar-se dos carretes com a pessoa com quem eu havia depois de me passar completamente dos carretos, porque ela disse, o futebol é para os tristes. E eu estava a falar do meu pai, mas a TVI não mostrou essa parte. Só mostrou a Helena d'Água a chorar e a dizer coisas. Não, mas aquilo para mim, como depois quando vim cá para fora, é que eu comecei a perceber o resto, que era, então está melhorzinha. Está melhorzinha. Muito bom. Oh meu Deus, eu assim, poça, credo. Só depois é que eu percebi que cá fora andavam a fazer uns filmes que eu não estava nada bem. Enfim. Mas estava. E adorei aquela experiência. Conheci também a Ruth Marlene, as pequeninas todas. Enfim, foi... Estavas a falar dos pássaros e falaste do teu pai, da relação com a natureza, e eu queria te perguntar também sobre a tua relação particularmente com os animais, é muito forte. Eu sempre tive gatos e acho que uma das piores fases da minha vida foi quando tive de me despedir de uma das minhas gatas. É um dos lutos mais complicados de fazer quando tu tens de despedir de um bicho. Olha, tu sabes que esse tal gato que eu tinha, que era só era filho único, e teve uma morte violenta, pronto, foi atropelado. Depois eu tive que sair daquele quinto andar e depois aquilo tive que ir fui para o pé da minha mãe, e ele não estava habituado, metia-se em grandes brigas e acabou por ser... Aquilo correu muito mal, foi muito difícil esse primeiro bicho. Nem sequer esteve comigo muitos anos, teve, sei lá, uns 5 anos, uma coisa assim. Foi muito difícil. Depois os gatos que me foram morrendo, porque eu, entretanto, desde que estou aqui há 17 anos, já passaram por mim imensos animais. Alguns que eu orientei para adoções, alguns, bastantes, e outros que foram ficando e foram morrendo. A coisa depois vai-se desvanecendo. Sobretudo com os gatos. Percebi que... também houve aqui umas tragédias, um vizinho malvado que eu tinha aí, mas enfim, não vou agora pensar nisso. Sim. Agora, o que é que está agora mais presente para mim foi as eutanásias que eu tive que fazer no ano passado. Foi os meus cães. Foi a minha lourinha primeiro, que tinha 16 anos, em agosto. Depois em outubro foi o Maio, que já tinha 14 anos, mas ele então, com aquelas pernas muito altas de galgo, daqueles galgos altos branco, já não era só o levantar-se, era também o deitar-se, já lhe custava tudo era difícil. E depois a minha Melanie, a minha picoense, a minha picarota, que veio de lá da Ilha do Pico, com 15 anos, foram todos assim de seguida, não é? Eles tinham idades aproximadas, não é? E ela nunca tinham estado doentes, mas foi mesmo, chegou a reta final. O que é que custa mais é os últimos meses, o último ano, quando tu começas a prever que já não falta muito tempo. E esse último ano custa muito. Os últimos meses custam muito. Quando vais chegando ao tempo em que pensas já não pode ser mais, já vai começando a custar menos
Porque tu vês as criaturas em sofrimento. Em sofrimento, claro. Tu já vês claro, a tua lourinha com dificuldade para fazer tudo, para ir beber água e tudo. Ter que segurar nela para ela ir beber água, ter que segurar nela para ir fazer o xixi, os cocós. Claro. E o sofrimento depois vai minorando, vai ficando mais pequeno até que chega ao dia. A coisa em si, que foi sempre feita aqui em casa, eu chamei veterinário, vieram cá a casa das 3 vezes, não vou levar o meu cão nenhum para longe, tem que ser no nosso sítio, com a presença dos outros, que tudo super natural, não demonstraram sentir nada de especial, mas o que é certo é que ficou a Valentina, está ali, também está velhota, terá os seus 13 anos, por aí. Eu não vi nela depressão. Eu pensei que ela ia ficar deprimida, mas como a coisa foi gradual e ela esteve sempre presente. Pois, foi-se apercebendo. Por isso que terá ajudado a ela a aceitar. Depois, agora é quase não é todos os dias, mas muitos dias vais parar às memórias, ou é o Google Photos que te diz, olha aqui há não sei quantos anos estavas aqui, algumas que tu já não vês há que tempos, que tens em pastinhas que estão guardadas aqui no computador e que não estão ali ainda sempre ao meu dispor. Vais vendo quando ela se esfregava toda assim. Epá, a minha lourinha foi, gosto muito dos meus animais todos, mas a minha lourinha foi assim, o meu cão, como eu chamava, o meu cão mais doce, mais querido, mais limpinho, cão mais querido da minha vida. Aliás, ainda não estou sempre a trocar a foto de capa no Facebook, Facebook pessoal, mas estou sempre a pôr a lourinha. Não, agora faço a diferença entre o pessoal e a artista. Acho que fazes bem. Porque eu baralhava muitas coisas e agora já não. Acho que fazes muito bem. Por isso é que eu agora pouco vou ao Instagram, por isso. É melhor assim, é mais liberdade. Terminando agora a última pergunta que eu tenho para te fazer antes de passarmos a outras secções do posto emissor, como é que tu mantens... O que é que tu achas que fazes de bem para manter a tua voz tão límpida? Eu lembro-me de ir assistir ao concerto de apresentação do Desalmadamente no Maria Matos e parecia que estava a ouvir uma miúda de 20 anos a cantar. E muita gente à minha volta diz isso sobre quando te vê ao vivo, dizem exatamente a mesma coisa. O que é que tu fazes? Como é que tu mantiveste a tua voz ao longo dos anos tão límpida, tão cristalina? Olha, não sei, com certeza que tem que ser genético. Certeza que eu tenho um aparelho abençoado, apesar de agora estar um bocadinho rouca por causa da treta do SARS-CoV. Exato. O que é que eu tenho? Mas isso, nem todas as pessoas têm sorte de dormir bem como eu durmo. Ok. Raras foram as fases em que naqueles tempos quando eu deixei a outra droga, aquela pesada, já há 25 anos, houve ali uma fase de transição em que eu tinha dificuldade em dormir, claro está, fez parte, mas isso tudo já lá vai há muitos anos. Eu normalmente durmo bem, adoro dormir, gosto de me deitar não muito depois da meia-noite, às vezes já antes da meia-noite. Não gosto de me deitar, nunca gostei de me deitar tarde. Nunca. Porque gosto de me levantar cedo. Levantar cedo. Pois. Eu adoro as manhãs, já está. Sempre. Gosto sempre de me levantar cedo. Tenho sorte. Há pessoas que lutam com essa história de dormir. Há pessoas que têm dificuldade. Eu nunca tive isso. Um conselho que a minha professora... Eu tive uma professora para recuperar... Tive que fazer uma recuperação de voz. Lá no princípio dos anos 90. Um conselho que ela me deu foi nunca apanhar sol na cabeça até à zona da máscara, mas não é a máscara, as máscaras da boca, é as máscaras dos olhos, até esta zona daqui do nariz, proteger sempre esta zona toda até ao nariz, nunca apanhar sol. E isso eu até porque eu já não gosto de apanhar, há muitos anos que deixei de gostar. Quando era miúda gostava de apanhar sol, depois deixei de gostar, e quando ela me disse aquilo, pronto,
Sempre que saio, agora com a minha velhotita, a minha cadelita, levo sempre o meu chapelinho. Quando vamos na carrinha para irmos fazer concertos, levo sempre o chapelinho. Quando sairmos nas áreas de serviço, levo sempre o chapelinho. E depois, eu acho que ela também me ensinou a usar a voz. Há pessoas que usam a voz de forma errada. A sua voz, cada voz tem que ser usada de forma natural, sem fazer esforço. A tua voz é a tua voz quando não estás em esforço. Se estás a fazer esforço, essa não é a tua voz. Como por exemplo agora eu tenho que fazer um bocadinho de esforço porque estou um bocadinho rouca. E amanhã vou ter que ter cuidado para não estragar nada. Porque tens um concerto amanhã. Chato, pá. Tenho outro depois no dia 7. Eu sei, já vamos, mas até lá já vamos chegar lá, que eu já percebi que estás aí com uma agenda muito cheia já para os próximos meses. E variada. Espera que eu vou buscar o telemóvel para depois já mostro. E variada, tenho várias coisas a acontecer. Já percebi. Foi o assunto mais falado do passado fim de semana e certamente voltará a marcar a agenda do próximo. A edição de 20 anos do Rock in Rio Lisboa estreou o novo recinto no Parque Tejo, com dois dias esgotados, durante os quais assistimos a concertos de, entre outros, Scorpions, Ed Sheeran, Evanescence ou Callum Scott. A Blitz esteve lá a reportar tudo e no site podem ler sobre estes e outros concertos, mas também um artigo no qual tomamos o pulso ao novo recinto, falando com uma série de espectadores sobre se preferiam o novo ou o antigo no Parque da Bela Vista. Além da reportagem do terreno, podem também consultar o guia completo do Rock in Rio Lisboa, que inclui informações de horários de atuações, o mapa do recinto, as previsões meteorológicas, transportes e objetos proibidos. Para lá do Rock in Rio, continuam a chegar confirmações para outros festivais. No CA Vilar de Mouros, que decorre entre 21 e 24 de agosto, os ingleses Libertines e os sul-africanos Die Antwoord juntam-se aos previamente anunciados Queens of the Stone Age, Soulfly ou The Darkness. O Misty Fest, que se realiza em novembro, adicionou ao cartaz Maria João e André Mehmari, Rocio Marques e Bronquio, Brandy Younger e Go-Go Penguin, que se juntam a nomes como Salvador Sobral, Nancy Vieira ou Lina. Fora de festivais, foi revelado que os finlandeses Apocalíptica regressam a Portugal a 17 de novembro para um concerto na Sala Lisboa ao vivo. Deixo-vos ainda com uma outra novidade, digna de nota. Os Coldplay anunciaram a edição de um novo álbum, intitulado Moon Music, a 4 de outubro. O sucessor de Music of the Spheres de 2021 volta a contar com produção de Max Martin e terá como primeiro single a canção Feels Like I'm Falling in Love, que chega já esta sexta-feira. Every girl I ever talked to told me you were bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Oh, what a mesmerizing, paralyzing. No segmento do Posto Emissor, em que vos faço um resumo daquilo em que a equipa da Blitz anda a trabalhar, trago esta semana 3 sugestões diferentes. Paulo André Cecílio traça um perfil de Olivia Rodrigo, que este fim de semana dá 2 concertos esgotados em Lisboa, na Mel Arena. Aos 21 anos, a norte-americana de ascendência filipina é a artista pop mais roqueira da atualidade, tendo conquistado nos últimos anos sucesso com canções como Driver's License ou Vampire. A Portugal, Rodrigo traz a digressão de apresentação do seu mais recente álbum, Guts, editado em setembro do ano passado. Não te vou perguntar da Olivia Rodrigo, mas eu sei que tu és uma grande fã da Billie Eilish, certo? Completa. Desde a primeira música que me caiu no prato. Sou super fã. Acho que somos de um planeta, somos do mesmo planeta. Okay. Eu vejo-a e vejo muito de mim nela. Okay. Na miúda que eu fui. Quer dizer, mais para fora, claro, porque ela está muito mais para fora do que eu era aos 21 anos. Mas o espírito dela casa com o meu. É incrível, amo-a, adoro-a. Incrível.
Ainda sobre o Rock in Rio Lisboa, podem encontrar em exclusivo no site Blitz a história destes 20 anos de presença portuguesa do festival, que nasceu há quase 40 anos no Rio de Janeiro. O artigo, assinado por Rui Miguel Abreu, recorda alguns dos espetáculos mais memoráveis, de Paul McCartney a Amy Winehouse, Elton John ou Rolling Stones, contando também com declarações exclusivas de Roberta Medina. Foi preciso convencer as pessoas de que o festival não era só para os mais jovens e não tinha de ser feito só com rock, defende a vice-presidente do festival. Por último, sugiro-lhe a mais recente edição da rubrica Quase Famosos, dedicada a artistas emergentes da música portuguesa, na qual lhe apresentamos Jura, cantora e escritora de canções de 25 anos, que acaba de estrear com o álbum Sorte a Minha. Nascida em Coimbra, mas criada em Alcobaça, Jura começou por estudar dança, passou posteriormente pelo Chapitão, onde aprendeu artes circenses, e só olhou para a música de forma mais séria em 2015. Ajuda-me muito a conhecer-me, a aprender a lidar com as minhas emoções e a perceber melhor o que quero da vida, confessa-nos. Para ler, claro, em exclusivo no site da Blitz. Hey girl, I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna F-R-E. E antes das sugestões de concertos a que poderão assistir nos próximos dias, deixo-vos a agenda da nossa convidada, Lena D'Água. Esta sexta atua no São João, da Figueira da Foz. No dia 29 participa no concerto José Afonso, Maior que o Pensamento, no Coliseu do Porto. A 7 de julho atua no Festival Agitágueda, em Águeda, com a Orquestra 12 de Abril. E a 12 de julho canta em Arraiolos. Portanto, estavas a dizer que a agenda é muito variada e vai estar em registros completamente diferentes, não é? Arraiolos é com a banda. Ok. Arraiolos é com a banda. E amanhã também é com a banda. Depois pensei que ias dizer lá mais para a frente, tenho mais uma com o Benjamin. Tenho mais outra com o Benjamin. Eu também gosto imenso de fazer, só os dois. Boa. É muito fixe. Já esta quinta-feira, Rui Macena sobe ao palco da Casa da Música, no Porto, e na sexta, Pedro Abrunhosa atua na Culturgest, em Lisboa. A norte-americana Olivia Rodrigo dá 2 concertos esgotados na Mel Arena em Lisboa, no sábado e no domingo, mesmos dias em que o Parque Tejo, também na capital, volta a receber o Rock in Rio Lisboa. No sábado atuam Jonas Brothers, Macklemore, Ivete Sangalo, James ou Ornatos Violeta, e no sábado e no domingo o recinto recebe atuações de Doja Cat, Camila Cabello, Luísa Sonza ou Prof Jam. Miguel Araújo e os 4:30 sobem ao palco do Hipódromo Manuel Pessolo, em Cascais, no sábado, para uma atuação conjunta. Na próxima quarta-feira, Mark Anthony dá concerto na Mel Arena e arranca o festival Afro Nation na Praia da Rocha, em Portimão, prolongando-se até dia 28, com atuações de, entre outros, Nicki Minaj, Rema, Asake, Tyla ou Omalay. Nos dias 27 e 28, Rodrigo Leão celebra 20 anos do álbum Cinema, respectivamente no Coliseu do Porto e no Coliseu de Lisboa. Sempre que o amor me quiser, basta fazer-me um sinal, soprado na brisa do mar ou no raio de sol. Terminamos assim mais um posto emissor. Agradeço à Lena D'Água por ter aceitado este convite para conversar comigo. Foi incrível, foi um grande prazer estar aqui este tempo à conversa contigo. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. E tal como aconteceu sempre ao longo destes 200 episódios, nós despedimos-nos com uma curta leitura da nossa convidada. Lena, o que é que nos vais ler? Não vou ler, não. Vais não declamar. Vou dizer. Vais recitar. Não, vou dizer de uma querida, inspiradora amiga, que sim posso dizer, que eu conheci nos anos 90, a minha queridíssima Natália Correia. Vou dizer o que nós costumamos chamar de credo, o credo da Natália. Muito bem. Creio nos anjos que andam pelo mundo. Creio na deusa com olhos de diamantes. Creio em amores lunares, com piano ao fundo. Creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes. Creio no engenho que falta, mais fecundo,
de harmonizar as partes dissonantes. Creio que tudo é eterno num segundo. Creio num céu futuro que houve dantes. Creio nos deuses de um astral mais puro, na flor humilde que se encosta ao muro. Creio na carne que enfeitiça o além. Creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas. Creio que o amor tem asas de ouro. Amém. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.